Um estalo metálico ecoa dentro das paredes de um edifício residencial. Para a maioria das pessoas, esse som quase imperceptível, que ocorre logo após o fechamento de uma torneira ou de uma válvula de descarga, é apenas um ruído doméstico sem importância. No entanto, na física dos fluidos, esse pequeno estalo é a assinatura acústica de uma das forças mais destrutivas e silenciosas que atuam sob o solo das grandes cidades. Trata-se do golpe de Ariete, uma onda de choque hidráulica que viaja pelas tubulações a velocidades que podem superar a velocidade do som na água. Se essa força física não fosse constantemente contida por um sistema invisível de amortecimento e controle, a infraestrutura que abastece milhões de lares entraria em colapso mecânico em questão de dias, rompendo conexões de ferro fundido, abrindo crateras nas ruas e interrompendo o fornecimento de água de forma catastrófica. Para compreender a escala desse sistema invisível, é preciso olhar além das paredes domésticas e descer até as galerias subterrâneas que cortam as metrópoles. Sob o asfalto por onde circulam veículos e pedestres, existe uma malha complexa de adutoras e redes de distribuição que opera sob pressões colossais. A água é um elemento extremamente pesado, pesando exatamente 1 tonelada por metro cúbico. Quando essa massa líquida é colocada em movimento por bombas industriais de alta potência ou pela força da gravidade em declives acentuados, ela acumula uma quantidade imensa de energia cinética. O grande desafio da engenharia urbana não é apenas fazer a água chegar às torneiras, mas sim controlar essa energia dinâmica para que ela não destrua os próprios canos que a transportam. O fenômeno do golpe de Ariete ocorre devido à quase total incompressibilidade da água. Diferente do ar, que pode ser facilmente comprimido dentro de um recipiente, a água líquida resiste fortemente à compressão. Quando uma válvula é fechada de forma abrupta, a coluna de água que estava em movimento colide contra esse obstáculo repentino. Como a água não pode se comprimir para absorver o impacto, a energia cinética do movimento é instantaneamente convertida em uma onda de pressão hidrostática extrema. Essa onda se propaga de volta pela tubulação, expandindo o metal ou o plástico das paredes dos canos e criando picos de pressão que podem excederem muitas vezes a capacidade nominal de resistência dos materiais. Em redes de grande porte, o fechamento brusco de uma única válvula industrial pode gerar uma força equivalente ao impacto de um caminhão em alta velocidade contra uma parede de concreto, propagando-se por quilômetros de rede subterrânea. No entanto, o golpe de Ariete é apenas um dos sintomas de um problema muito maior e mais constante: a flutuação diária da demanda urbana por água. Existe um paradoxo intrigante na gestão de redes de distribuição que ocorre quando a maior parte da população vai dormir. Entre a meia-noite e as 5 horas da manhã, o consumo de água despenca drasticamente. Com quase todas as torneiras fechadas, a água nas tubulações para de fluir. Em um sistema hidráulico simples, quando o fluxo cessa, a pressão hidrostática sobe rapidamente para o seu nível máximo, empurrada pela gravidade dos reservatórios elevados ou pelo funcionamento contínuo das bombas de recalque nas estações de tratamento. É durante a madrugada, quando a cidade está em silêncio absoluto, que as tubulações sofrem o seu maior estresse mecânico. Sem um controle ativo, essa pressão noturna elevada encontraria as conexões mais antigas e frágeis da rede, provocando rompimentos silenciosos que só seriam detectados nas primeiras horas da manhã, quando o asfalto começasse a ceder sob o peso da água acumulada no solo.
Para evitar que esse ciclo diário de pressão destrua a rede, engenheiros dependem de dispositivos mecânicos de alta precisão chamados válvulas redutoras de pressão, conhecidas pela sigla VRP. Essas válvulas são instaladas em pontos estratégicos da rede, geralmente dentro de câmaras subterrâneas de concreto acessíveis por tampas de bueiro pesadas. O funcionamento de uma VRP é um exemplo brilhante de engenharia de controle fluido mecânico. Diferente de sistemas modernos que dependem de sensores digitais e motores elétricos, as VRPs mais robustas funcionam de forma totalmente autônoma, utilizando a própria pressão da água para regular sua abertura e fechamento. Elas possuem uma membrana flexível interna conectada a uma mola calibrada e a um pequeno circuito de tubos finos chamado piloto hidráulico. Quando a pressão na saída da válvula começa a subir além do limite seguro, a água do próprio cano empurra a membrana, forçando a válvula a fechar parcialmente e restringir o fluxo. Quando a demanda na cidade aumenta e a pressão cai, a mola interna empurra a membrana de volta, abrindo a passagem para garantir que a água chegue com força suficiente aos pontos mais altos da região. Esse equilíbrio mecânico dinâmico ocorre milhares de vezes por dia, sem que nenhum operador humano precise intervir diretamente. No entanto, o desgaste físico dessas instalações subterrâneas é constante. O fluxo contínuo de água, muitas vezes carregando micropartículas de areia ou sedimentos minerais, atua como uma lixa microscópica sobre as partes internas das válvulas e vedações. Se uma única membrana de borracha ressecar e romper, ou se um pequeno duto do piloto hidráulico for obstruído por detritos, a válvula perde a capacidade de regular a pressão. Se ela travar na posição fechada, bairros inteiros perdem o abastecimento de água instantaneamente. Se ela travar na posição aberta, a pressão total da adutora principal invade as redes secundárias de distribuição doméstica, estourando hidrômetros, rompendo encanamentos internos de residências e provocando vazamentos massivos sob as ruas. Outro perigo oculto associado à perda de controle de pressão é o fenômeno da cavitação. Quando a água passa por uma restrição muito estreita em alta velocidade, como uma válvula parcialmente fechada, a pressão local do fluido pode cair abaixo da pressão de vapor da água, fazendo com que pequenas bolhas de vapor se formem instantaneamente. À medida que essas bolhas se movem para regiões de maior pressão logo após a restrição, elas colapsam de forma violenta. Esse colapso de bolhas microscópicas gera microjatos de água com pressões locais, que podem atingir milhares de atmosferas e temperaturas locais extremamente elevadas. A cavitação repetida dentro de uma tubulação de metal ou dentro de uma válvula corrói o aço sólido como se fosse papel, criando microperfurações que destroem o equipamento de dentro para fora em poucos meses. O som da cavitação dentro de um cano subterrâneo assemelha-se ao de pedregulhos correndo por uma correnteza, um ruído característico que os técnicos de manutenção procuram atentamente durante as inspeções de rotina. A manutenção dessas câmaras subterrâneas é um trabalho insalubre e perigoso. Equipes especializadas precisam descer em espaços confinados, muitas vezes inundados por águas pluviais ou infiltrações, enfrentando riscos de gases tóxicos e umidade extrema. Equipados com detectores de gás, lanternas e ferramentas pesadas, esses trabalhadores realizam a calibração manual das molas das VRPs e inspecionam o estado das vedações. Nas cidades modernas, esse trabalho manual é auxiliado por sistemas de telemetria sem fio.
Sensores de pressão movidos a bateria, instalados nas câmaras subterrâneas, transmitem dados em tempo real via ondas de rádio para centros de controle centralizados. Nesses centros, telas gigantes monitoram constantemente os gráficos de pressão de toda a cidade. Se um gráfico mostrar uma queda abrupta ou um pico anormal, alarmes sonoros alertam os operadores de que um colapso estrutural pode estar ocorrendo a quilômetros de distância. A escala física desse controle é impressionante. Uma cidade de médio porte pode ter centenas de VRPS operando simultaneamente para segmentar a rede em diferentes zonas de pressão, de acordo com a topografia do terreno. Zonas mais baixas, próximas a vales, exigem uma redução drástica de pressão para evitar que a gravidade acumule energia excessiva. Zonas mais altas exigem estações de bombeamento intermediárias que trabalham em sincronia com as válvulas reguladoras para manter o equilíbrio perfeito. O que torna esse sistema fascinante e assustador é o fato de que ele é projetado para operar sob tensões constantes. O metal das tubulações subterrâneas sofre fadiga cíclica devido à constante expansão e contração mecânica ao longo das décadas. Muitas das tubulações sob as grandes metrópoles têm mais de 50 anos de uso contínuo, sobrevivendo em um ambiente hostil de solo úmido, vibrações causadas pelo tráfego de veículos pesados na superfície e variações constantes de pressão interna. O verdadeiro ponto de virada na nossa compreensão desse sistema ocorre quando percebemos que a estabilidade das nossas cidades depende de uma força física invisível que está constantemente tentando escapar de suas amarras de metal e concreto. Nós tendemos a pensar no abastecimento de água como um serviço simples de transporte de fluidos, mas ele é, na verdade, um sistema de contenção de energia mecânica de proporções gigantescas. A mesma água que mata a sede e limpa as casas carrega consigo uma energia destrutiva que precisa ser domesticada a cada segundo, metro por metro, através de um labirinto de molas, membranas e pilotos mecânicos que operam no escuro absoluto abaixo de nossos pés. Sem esse controle rigoroso da pressão, a infraestrutura urbana moderna simplesmente não conseguiria existir, pois as forças de impacto hidráulico destruiriam qualquer tentativa de manter um fluxo contínuo e seguro. Da próxima vez que você fechar uma torneira de forma rápida e ouvir aquele pequeno estalo metálico vibrar na tubulação da sua parede, lembre-se de que aquele ruído discreto é o início de uma onda de choque mecânica. Ela viajará pelas paredes do seu edifício, descerá pelo ramal de ligação e encontrará a rede da rua, onde será silenciosamente dissipada e controlada por um complexo sistema de engenharia que trabalha sem cessar para garantir que o chão sob os seus pés permaneça firme e seco.